Segunda-feira, dia 2 de maio do ano de 2022. Eu sou o pastor Siqueira e estou aqui para falar mais um pouquinho do amor de Cristo para a tua vida. Livro de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo e disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a teus anjos ao teu respeito, e com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não põe à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse: Tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus disse: Retire-se, Satanás, pois também está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Meu irmão, minha irmã, é uma passagem da Bíblia que nos orienta a ter mais vigilância, a ter mais segurança naquele que nos chamou. Estamos rodeados pelo inimigo a todo momento de nossa vida e ele está esperando somente uma oportunidade para nos tragar. O diabo fez tudo isso com o nosso Jesus. Tudo. Mostrou todas as coisas e as possibilidades de ser dele. Mas era necessário uma coisa que o mestre fizesse: se ajoelhasse diante dele e o adorasse. Tudo o que acontece na vida do ser humano tem este propósito. Você sabia? O inimigo, ele traz para nós coisas boas, maravilhosas aparentemente, para que a gente possa se prostrar diante dele e o adorar. E quantas pessoas têm feito isso em troca da vaidade deste mundo, em troca das coisas boas, dos prazeres desse mundo? Então a pessoa se curva diante do inimigo e começa a adorar. Quando o diabo chegou para Jesus e disse: Você está com fome? Transforme estas pedras em pães. Jesus respondeu: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você sabe o que Jesus estava dizendo para o inimigo naquela hora? Que não era somente a preocupação de comer que poderia a pessoa estar bem. Estamos vivendo uma era onde a preocupação pelo trabalho, estamos vivendo uma era onde a preocupação de ter o melhor na sua mesa, de se vestir melhor, de ter fazenda, ter dinheiro na poupança, estamos vivendo esta época. Jesus, ele está nos orientando que
não é só para comer que nós temos que viver. Não é só de comida que vive o homem, mas há uma necessidade de ter a palavra de Deus na sua vida. O espírito, ele precisa ser alimentado. E a palavra de Deus vem e o alimenta. Eu te convido, você que está cansado todos os dias, você que gosta de ficar na sua casa, você que diz que não vai para a igreja porque trabalhou o dia todo, Ramassure, nem só de pão viverá você, mas há uma necessidade de ouvir a palavra que procede da boca de Deus. O inimigo, ele não dá trégua nas suas investidas contra o ser humano. Jesus, ele acaba de ser batizado e é levado em espírito para o deserto, um lugar solitário. É na solidão, é quando você está só, é quando você não tem ninguém por perto que o inimigo se aproxima para te tentar, porque é o único que tenta, que provoca o ser humano. Jesus estava lá por 40 dias e 40 noites e teve fome. 40 dias e 40 noites. A palavra do Senhor não afirma que ele foi para lá com um propósito de ficar 40 dias jejuando. Você já parou para pensar nisso? Não é como eu e você que fazemos uma campanha de tantos dias. A Bíblia não afirma que ele foi para lá com o intuito de passar 40 dias e 40 noites. Não, ele estava e neste intervalo ele teve fome. E o inimigo então aproveita agora desta situação para oferecer a ele a comida para sua carne e ver se realmente ele vai se prostrar, para ver se Jesus ia concordar com ele, se Jesus ia reverenciar a sua autoridade terrena. As provocações que o inimigo fez para o meu Jesus. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha a coragem do inimigo em provocar o próprio Jesus. Ali ele estava na condição de homem, mas era 100% Deus. E Jesus, ele teve uma resposta para o inimigo. Jesus é um ser maravilhoso, educado. Jesus tem a sabedoria prescrita nele todo, porque ele é a plena sabedoria. Estamos vivendo, talvez, este deserto onde nós somos tentados. Só que o homem, na era de hoje, ele pega os pratos que o diabo oferece. Vou citar um exemplo. O inimigo usa alguém para chegar até você e dizer, olha, vamos lá para a minha igreja, porque lá você vai ser ungido tal coisa, e aí nessa igreja você não passa de uma pessoa só para ficar sentado. E quando essa pessoa então vai para aquela igreja, ele é maltratado e às vezes, para não voltar com vergonha ao seu lugar de origem, acaba se desviando. Porque ofereceu algo melhor, ofereceu uma condição melhor. E foi o que o inimigo tentou oferecer para o meu Jesus. Ofereceu os reinos para que ele pudesse estar no comando.
ofereceu o pão, colocou ele à prova para ele pular de cima de uma altura, porque ele queria ver se realmente os anjos estariam segurando ele para não cair em terra. Meu irmão, minha irmã, quando Jesus venceu tudo aquilo, Jesus disse para ele: vá embora, Satanás, porque está escrito que nós devemos adorar somente o Senhor, o Deus, e somente a Ele prestar culto. Naquele momento, a palavra de Deus afirma que o diabo vai embora e os anjos se aproximam e vieram cuidar do meu Jesus. Na nossa vida não é diferente, porque quando nós resistimos o diabo, ele fugirá de nós. E você reparou, quando a gente vence uma tentação, nós sentimos um refrigério na alma? Você já reparou que quando nós vencemos uma campanha do qual nós somos provocados, nós somos insultados, nós recebemos o nosso galardão, sabe por quê? Porque os anjos já estão a posto para nos entregar a vitória, para nos entregar a resposta, para nos entregar aquilo que nós colocamos naquele propósito. Mas há uma necessidade muito maior de estarmos em vigilância e saber que não é somente a nossa carne, que não é somente a nossa condição de viver como humanos aqui nesta terra, de ter uma moradia, de ter um emprego bom, um carro bom, uma moto boa, ter dinheiro, uma casa suntuosa, ótimos pratos de comida na nossa mesa. Não, o nosso espírito, ele precisa também ser preenchido por Deus, ser alimentado pelo Espírito Santo. A palavra que vem de Deus para a nossa vida é o que nos dá força, que nos alimenta. Eu quero que você tenha um mês de maio abençoado e que todas as coisas venham ser como Jesus quer para a tua vida. Quarta-feira nós estaremos aqui de novo para mais um pouquinho do amor de Cristo para a tua vida. Até lá, o meu abraço, tudo de bom.